nasceu essa terapia quântica? Por que eu resolvi fazer essa terapia quântica? Porque muitas vezes eu venho percebendo através dos meus atendimentos, através de muitas pessoas que me procuram, muitas pessoas que eu acabo conversando no dia a dia, pessoas que me trazem gargalos como insegurança, falta de motivação, falta de energia, muita ansiedade. Então, com esses relatos, eu consegui identificar e o porquê que elas sentem tudo isso. Porque a energia tá baixa, porque muitas vezes ela não consegue deixar a sua energia de uma maneira que se sinta equilibrado na maior parte do tempo. Então, muitas pessoas que se conectaram comigo através dos grupos do WhatsApp, que se conectaram comigo através do Instagram, eu fico muito feliz. Esse é um desafio que eu acabei não compartilhando realmente com muitas pessoas. É um desafio que eu fiz para pessoas específicas que eu acredito que realmente estão necessitando nesse momento. Estou fazendo aqui no Instagram, então as pessoas que estiverem aí também, fico muito feliz por vocês estarem aqui, fico muito contente. E realmente dentro do meu processo terapêutico, o tratamento ele dura aí uma média de 6 a 7 meses, mas eu fiz aí um compilado de acordo com as minhas formações, justamente para que dentro disso eu consiga fazer com que as pessoas também tenham a possibilidade de acessar o melhor de si, e com isso ter mais autoestima, ter mais foco, ter mais motivação para conseguir alcançar os seus objetivos no dia a dia. Então vão ser 10 encontros que eu vou fazer com que? Vou fazer com que vocês ajustem o seu olhar, vou ajudar vocês a ver aquilo que vocês não estão conseguindo ver. Porque muitas vezes é mais fácil do que se imagina. Então, nessa imagem que eu trago aqui, a maneira que nós estamos percebendo a vida, ela precisa ser superada para que a verdade possa, enfim, aparecer. Então, a gente precisa perceber a nossa vida de uma maneira, às vezes, diferente. E muitas vezes é muito mais simples do que a gente imagina e a gente acaba criando aí algumas dificuldades. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre física quântica. Física quântica. Você já ouviu falar em física quântica? Vocês aqui no Menser já ouviu falar? Fala pra mim aí, se vocês conhecem física quântica. Certo. Conhece? Legal. Ah, que legal, que bom. Então eu vou explicar um pouquinho pra você aí, né, de maneira bem superficial, o que é a física quântica, de uma maneira que a gente possa entender de uma maneira mais prática. Então, o que é a física quântica? A física, ela é um pouco mais moderna. É aquilo que a gente estudava na escola, que eu detestava, eu não vou mentir não, viu? Eu falava que, como que é possível estudar isso? Como que a gente consegue entender? E eu nunca imaginei que eu fosse estudar física quântica. Por quê? Porque era uma coisa que eu simplesmente detestava, e eu não vou mentir. Mas a física quântica, que vem aí de uns 60, 70 anos pra cá, é o que? É uma física um pouco mais moderna. Por quê? Com equipamentos mais modernos, começou-se a chegar em conclusões mais modernas. Então, o que a física quântica, ela fala basicamente? O que ela explica? Ela explica... Então, assim, lá com a física tem o quê? As partículas, as moléculas, que são o quê? São as partes de um corpo, certo? Então, com equipamentos mais modernos, a física quântica, ela chegou a parte de um corpo ainda menor do que as partículas, do que as moléculas. Então, assim, como a gente não consegue enxergar a partícula, assim como a gente não consegue enxergar as moléculas a olho nu, essa última parte a gente também não enxerga. E essa última parte, ela se chama o quê? Ela se chama quark. Então ela é o quê? Ela é a menor parte de um corpo cientificamente comprovado. Então ela se chama quark. Então a medicina, ela já mapeou que a nossa mente ela funciona como? Ela funciona por impulsos
elétricos. Então, eu vou no hospital, eu vou lá, eu faço o eletroencefalograma, não sai aqueles né, do mapeamento? Aquilo ali é impulso elétrico. E o que a física quântica, ela entendeu? Então, se a minha mente, ela tem impulso elétrico, e esse impulso elétrico, ele é tão forte, e ele manipula essas pequenas partes, que são os quarks, que a gente tem um monte de quark aqui entre nós, não tem oxigênio entre a gente? Então, são os quarks. Então, a gente tá vendo? Não, nós não estamos vendo isso. Então, existem várias partezinhas de quark. E aí eu penso, e eu manipulo isso. Por isso que quando eu chego perto de alguém e eu gosto muito dessa pessoa, mesmo sem eu ter trocado uma palavra com ela, é como se fosse uma radiozinha. A minha rádio, ela tá tocando uma música, e aí eu chego perto de alguém e a pessoa tá tocando a mesma música ali na mente dela. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter afinidades. A gente vai ter afinidade. Então, se eu chego perto de uma pessoa e a minha rádio está tocando forró e a rádio dele está tocando rock, o que vai acontecer? A gente vai expelir. Você não vai ter afinidade com aquela pessoa. Mas isso significa que aquela pessoa ela é boa ou ela é ruim? Não significa que ela é boa ou ela é ruim. Significa que a frequência cerebral de uma pessoa é diferente da frequência cerebral da outra pessoa, tá? Ficou claro para vocês isso? Ficou claro, Fábio? Ficou claro? Faz sentido para você isso? É verdade. E normalmente, pode falar. Aham. Sim. É. É verdade, às vezes você encosta no metal assim, você sente, né, um choque mesmo. Então, e normalmente o que a gente faz? A gente coloca isso na conta do quê? Na conta do santo. Eu falava, putz, o meu santo não bateu com aquela pessoa. Nossa, eu não fui com a cara dela. Só que não tem nada a ver com santo, né? Na verdade, o que a minha frequência vibratória, ela é diferente da frequência vibratória da outra pessoa. Então, é exatamente isso. Oi, Ale, vão ficar gravadas assim. Eu vou deixar gravada no Instagram aqui pra vocês, tá bom? Aí depois você acessa, tá bem? Então, na minha frequência vibratória, ela é diferente da frequência vibratória da outra pessoa. Existe um pesquisador japonês, ele se chama Masaru Emoto. E ele pesquisou o quê? Ele pegou a água... E aí ele colocou água naqueles potinhos de laboratório. Colocou água. E aí ele pegou esses potinhos e falou, e começou a falar. Por que falar? Falar é verbalizar aquilo que eu penso. Então ele pensou e ele falou coisas boas. Falou palavras como amor, como caridade, como compaixão. E aí ele pegou um outro potinho e ele começou a falar coisas ruins. Coisas ruins como ódio, como rancor. E o que ele fez? Ele simplesmente pegou esses potinhos e ele congelou. Lembra o equipamento da física quântica que consegue ver aquelas partes menor que a gente, a olho nu, não consegue visualizar? Então ele pegou esses potinhos, congelou. E aí no outro dia ele foi lá, pegou os potinhos e olhando ali através do microscópio, todos os potinhos de água que ele tinha falado coisas boas, tinha um formato de flor. E aí todos os potinhos que ele tinha falado palavras ruins, eles tinham um formato truncado, um formato escuro. E aí eu pergunto pra você, como que tá a água aí dentro de você? Você só passou coisas boas na vida?
Porque muitas vezes aquilo que a gente verbaliza para nós, aquilo que a gente fala para nós, é o que a gente está transparecendo para o mundo e para nós mesmos. São as nossas sensações. Então a gente normalmente olha e fala: ah, eu não tô legal, ah, eu sou uma burra, ah, eu não tenho competência, ah, a vida é uma merda. E aí nosso corpo ele vai identificando isso e automaticamente aquilo que nós vamos atrair para nós vai ser exatamente isso. Então, quando a gente fala de física quântica, é que nós somos capazes de criar os acontecimentos da nossa vida. Então, através dessa energia, a gente pode fazer isso. A gente pode criar os acontecimentos da nossa vida. E eu vou fazer uma pergunta para você que está assistindo aqui, tanto no Instagram quanto aqui no Messenger. Qual que é a sua motivação hoje para participar desses encontros? Fala para mim. Certo. E hoje, de 0 a 10, qual que é o seu nível de comprometimento com você? Me conta. Seria qual? Não entendi? Ah, parabéns, é isso aí, é assim que eu gosto. E é isso, é perfeito. A nossa parceria aqui, ela vai ser como se fosse a parceria de um rally. Sabe o rally? Aqueles rapazinhos que ficam ali com um capacetinho e ali tem o piloto e tem o copiloto. Eu, com o conhecimento que eu tenho, com a experiência que eu tenho, eu vou ser a sua copilota. Porque eu sei o caminho que vai fazer com que você alcance o seu objetivo. E você, com a sua motivação, com a sua vontade, com o seu comprometimento com você mesmo, vai simplesmente seguir os passos que eu for te conduzindo. Esse vai ser o nosso papel. Então isso significa que é 50% de responsabilidade minha, 50% de responsabilidade sua, para que esse processo ocorra de maneira assertiva, de que a gente alcance efetivamente os nossos objetivos. E aí eu pergunto para vocês, e eu quero que vocês pensem, não precisa falar, o que você busca aqui? Qual que é a sua motivação em estar aqui hoje, em levantar aí nas quartas-feiras, que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa? Qual é a sua motivação em estar aqui? Em levantar, em participar, em se comprometer, em liberar um tempo para você estar aqui hoje? Eu quero que você me responda isso. Qual que é a sua motivação? Ah, eu quero melhorar a minha energia, eu quero alcançar um objetivo X, eu quero um emprego, eu quero melhorar a minha prosperidade, eu quero melhorar o meu relacionamento. Qual que é a sua motivação para estar aqui hoje? Pensa nisso, não precisa me responder. Pensa, só internaliza. Eu quero que vocês, daqui a pouco, vai pegar papel, caneta, porque eu vou fazer um exercício aqui muito forte, muito profundo com vocês, e eu preciso que vocês estejam aqui realmente comprometidos. Eu preciso que vocês estejam aqui realmente de corpo e de alma. Isso é muito importante. Então vocês vão me trazer isso, vão me falar como é que vocês estão. Fala pra mim agora, hoje, como que vocês estão se sentindo? Estou bem? Estou ruim? Estou triste? Estou desanimado? Estou magoado? Fala pra mim, qual que é a sua sensação hoje e agora? Legal, que bom. Aqui no pessoal do Instagram. Ah, isso mesmo, perfeito. E aqui no Instagram, fala pra mim como é que vocês estão, qual que é a sua motivação para estar aqui hoje, como é que você está se sentindo agora, nesse momento. É muito importante que vocês entendam isso, que vocês analisem isso. Porque o que te motiva a estar aqui hoje é a sua essência. É aquilo que você realmente tem de melhor. Porque eu identifiquei, em um momento da minha vida, o fato de eu ter sido criada somente pela minha mãe e não receber a força do meu pai, em muitos momentos na minha vida, me enfraquecia. Em muitos momentos da minha vida, eu me sentia triste, eu me sentia desanimada. Só
que chegou um momento que eu resolvi virar isso, porque aquilo ali não poderia definir, usar toda a minha vida. Eu precisei ir atrás dessa força, eu precisei ir buscar essa força em algum lugar. Então hoje, se vocês decidiram estar aqui, significa que vocês querem uma vida melhor. Vocês querem melhorar. E os nossos encontros vai permitir que vocês tenham uma mudança no estilo de vida. E o primeiro movimento, a gente vai fazer aí o nosso primeiro movimento. Nesse movimento, quando a gente fizer, eu pedi para vocês pegarem papel, caneta, mas eu vou te contar para vocês um pouquinho da minha história, de como que eu vim parar no mundo das terapias. Eu trabalhei na área de recursos humanos durante muitos anos, então mais de 10 anos da minha vida eu me dediquei trabalhando com pessoas. E dentro desse período eu sempre tinha um chamado muito grande e eu não sabia exatamente o que era. Eu não sabia se era terapia, eu não sabia se era treinamento e desenvolvimento. Então eu ficava ali martelando a minha cabeça, pensando, o que eu vou fazer? Qual vai ser o meu próximo passo? O que eu vou fazer para realmente eu conseguir tirar esse vazio de dentro de mim, esse vazio de dentro do meu peito, esse vazio que não permite que eu alcance os meus objetivos, esse vazio que por mais que eu trabalhe, que por mais que eu me dedique ao meu trabalho, eu sempre estou insatisfeita. E aquilo me incomodava de uma maneira e eu comecei a pensar em possibilidades. Até que eu passei por um processo terapêutico, eu conheci uma pessoa muito incrível, que é a Mariana Vieira. Através do trabalho dela, eu transformei muitos aspectos na minha vida. Ela era hipnoterapeuta e eu identifiquei aquilo ali como uma paixão. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Só que em muitos momentos, e aí eu comecei a fazer algumas formações, fiz formação em hipnose, fiz formação em orientadora cognitiva, fiz formação em PNL, formação em constelação familiar. Então eu fui, no meio desse processo, fazendo algumas formações, mas eu não conseguia ir adiante. Algo me impactava, algo me limitava. E eu não conseguia simplesmente ir lá e fazer. Eu não conseguia simplesmente ir e fazer as coisas acontecerem porque eu tinha uma insegurança muito grande. E olhando tudo isso, eu comecei a criar. Eu falei, eu quero muito isso pra minha vida. E teve um dia, foi em 2017 isso, eu escrevi uma carta. Eu escrevi uma carta como se fosse uma carta pro futuro. E nessa carta, eu escrevia que eu agradecia pelos meus clientes, eu agradecia pela vida que eu levava, eu agradecia pelo meu emprego, eu agradecia pelas formações que eu tinha. Então eu ainda não tinha formação em PNL, eu ainda não tinha formação em constelação familiar, eu ainda nem sequer era terapeuta. Só que eu escrevi uma carta para o futuro, como se tudo isso já tivesse acontecido. Foi então que passaram-se alguns anos, mesmo sem atuar, eu sempre busquei o conhecimento, sempre estudei aquilo, porque era o desejo do meu coração. E aí, quando chegou em 2020, eu estava em uma empresa há 5 anos, não estava feliz, eu queria sair daquela empresa, fui muito grata ao período que eu fiquei ali, eu cresci muito, eu aprendi muito, porém, eu não estava feliz. Eu estava sem brilho no olhar. E não tem coisa pior do que você fazer algo sem brilho no olhar. Não existe sentido para isso. É gostoso quando você levanta e você faz e você tá feliz com aquilo. E aí eu pedi as contas, eu falei, não é possível, eu não posso ficar aqui sem ter essa vontade de estar aqui. E imediatamente quando eu pedi as contas, a minha hipnoterapeuta, a Mariana Vieira, ela me convidou para trabalhar no instituto dela. Então ela me chamou e ela falou, Vanessa, você ainda quer trabalhar com terapia? Porque eu simplesmente ia sair dessa empresa e eu não sabia o que eu ia fazer. Eu ia sair para buscar a minha felicidade, buscar algo que me trouxesse brilho no olhar, mas eu ainda não sabia o que era. Mas eu simplesmente saí. Eu saí por quê? Porque eu precisava abrir caminho. Eu precisava abrir o caminho para as coisas novas virem.
Enquanto eu estivesse ali, a minha energia estivesse ali, eu não estava liberando coisas boas para mim. E foi por isso que eu resolvi sair. E quando eu pedi demissão, eles ainda não haviam me dispensado. Eu recebi uma ligação e ela perguntou exatamente assim: Van, pergunta rápida e objetiva. Você ainda quer atuar como terapeuta? Você ainda quer fazer atendimento? E na hora, resposta rápida e objetiva: quero, né? Coraçãozinho a mil. Eu falei, caramba. E aí eu expliquei pra ela, ó, eu ainda não atuei com isso, porque eu tinha uma crença muito limitante, no sentido, eu não sou psicóloga. Eu não posso atuar como hipnoterapeuta se eu não tenho essa formação. Então, dentro de mim, as palavrinhas, aquelas vozes limitantes, era o que ecoava. E ela falou, Van, eu também não sou. Eu estou há mais de 10 anos, há mais de 15 anos fazendo isso. Então, vamos trabalhar essa crença, e foi o que eu fui trabalhar. E com isso, eu comecei a atuar como terapeuta. Ela me forneceu toda a formação, ela me forneceu supervisão. Então, no meio de um contexto de pandemia, onde todo mundo, muitas pessoas, alguns se reinventando, outros perdendo o emprego, foi quando eu me reinventei. E eu consegui, em um contexto de pandemia, começar a atuar com aquilo que eu sempre quis. Então eu comecei a ter clientes, eu comecei a desenvolver um trabalho e aquilo me trouxe de volta o brilho no olhar que eu havia perdido. E por que eu tô falando tudo isso? Porque antes disso tudo acontecer, eu havia escrito tudo isso. E pra mim é uma emoção muito grande quando... É que não tá aqui a carta, mas depois eu vou pegar e eu vou mostrar pra vocês. É uma alegria muito grande quando eu olho aquela carta e eu vejo as coisas acontecendo. No meu primeiro casamento foi a mesma coisa. Antes de eu me casar, eu já tinha desenhado. Eu tinha desenhado a casa que eu teria, eu tinha desenhado o carro que eu teria, eu tinha desenhado muitas coisas. E é engraçado que eu simplesmente colocava e eu esquecia. E aí quando eu voltava lá, aquilo tinha acontecido. Quando eu pegava, mexendo nos papéis, organizando as coisas do ano, e aí eu olhava e falava, gente, como que isso aconteceu? Olha, tudo que eu escrevi aqui aconteceu. Isso é pra gente identificar o poder que as nossas palavras têm. E quando você escreve, é muito. Quando você escreve, é muito forte. É muito forte. E hoje, eu quero fazer com que vocês lidem com algumas questões que podem estar te limitando, que podem estar impedindo o seu crescimento efetivamente. Eu vou pedir para vocês pegarem um papel e uma caneta. Pega para mim um papel e uma caneta e quando vocês pegarem papel e caneta, me avisa. Ótimo, ótimo. Então, ótimo, maravilha. Então vamos lá. Nossos encontros, eles vão acontecer todas as quartas-feiras às 9 horas da manhã. Serão 10 encontros. É muito importante que vocês estejam aqui nos 10 encontros para que possam olhar e estar junto comigo o tempo inteiro. Mas se não puder estar, não tem problema. Eu vou procurar deixar essas lives sempre gravadas para que vocês possam acessar posteriormente. Mas o ao vivo tem uma potência, tem uma força muito grande. Mas se não puder estar aqui todos os dias, tá tudo bem. Não tem problema. Eu vou pedir para vocês agora fecharem os olhos de vocês e se imaginar muito, 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 muito feliz. Imagine um cenário que esteja tudo bem. As contas pagas, o relacionamento favorável, o trabalho fluindo perfeitamente, muita prosperidade no emprego, no trabalho que você realmente quer estar. Imagina esse momento, imagina essas coisas efetivamente acontecendo. E agora, eu vou pedir para vocês escreverem nesse papel, nesse momento,
Se você identifica os medos, quando você se enxerga nesse momento onde tudo está fluindo, as coisas estão acontecendo perfeitamente, quais são os medos que você acessa? Anota nesse papel os medos que você acessa quando você tem essa sensação. Eu, por exemplo, eu tinha o medo de não dar certo, eu tinha o medo dessa escassez. Anota aí. Às vezes é medo da violência, às vezes é medo, putz, eu ganhei muito dinheiro, então eu tenho medo da violência, eu tenho medo de ficar sozinha, tô muito feliz, mas eu tenho medo que o meu parceiro me abandone, medo de mudar os meus valores, medo de fracassar, às vezes até o medo de não merecer. Eu visualizo tudo isso, mas eu não me acho merecedora. Anota nesse papel pra mim, por favor. Anotaram? Às vezes só o medo já faz com que a gente viva esse algo. Pois se você imagina, se você consegue imaginar em algum lugar dentro de você, isso existe. Em algum lugar dentro de você, isso é realidade. E se já é realidade, à medida que você vai tendo consciência disso, você vai percebendo que existe esse medo, a gente vai conseguindo ressignificar. A gente não consegue curar aquilo que a gente não consegue perceber. Isso. Anotaram? Ótimo. Agora eu vou pedir para vocês puxarem mais uma vez uma respiração funda. Feche os olhos. E vocês vão imaginar um movimento contrário. Você vai se imaginar triste. Você vai se imaginar pobre. Você vai se imaginar infeliz. Uma situação muito ruim. Escreve para mim aí, coloca para mim aí no papel de vocês o que vocês sentem quando vocês acessam isso. Coloca para mim. Esse medo todo que vem de dentro de você, esse medo interno que já está dentro de você. Ele não está fora. Então o que impede esse fluxo da abundância, esse fluxo da prosperidade, esse fluir como a água flui? Então é como se fossem pedrinhas que estão dentro de você, esses medos são implantados dentro de você e que impedem o fluir da sua vida. Às vezes é ansiedade no futuro, ou até mesmo às vezes é um medo de voltar para o mesmo lugar que estava no passado. Então isso acaba paralisando a sua história. Vocês conseguiram anotar? Ótimo. O medo, ele acaba travando o fluxo. O medo, ele é o quê? Ele é uma válvula de escape para que você não se permita sentir prazer e felicidade. Às vezes a gente está fazendo aquela dieta, ou às vezes para emagrecer, ou para engordar. Vamos colocar aqui que seja para emagrecer. Aí você tá ali, cada dia você vai e come um pouquinho. E aí, de acordo com o seu planejamento, você vai, você come, né? Faz ali o seu planner para conseguir fazer a dieta corretamente. E aí, um belo de um dia, você não se segura e vai lá e come um bolo inteiro de leite condensado. Com granulado, com frutas, com aquele chocolate trufado delicioso. O que acontece com você? O que acontece com você que está de dieta quando você come esse bolo inteiro? Quando você sai do seu planejamento, existe o que? Existe culpa. E essa culpa, muitas vezes, é o que te faz parar. É o que te faz travar. E aí, o que você faz? Chuta o balde e come até você passar mal. Só por quê? Porque a culpa tá ali, ó, corroendo dentro de você. Então, essa culpa, ela te impede de continuar comendo.
E amanhã ou segunda-feira você vai fazer o quê? Você vai voltar para a dieta. Você volta para a dieta e aí aquela culpa vem com o quê? Com medo de engordar. Então eu sinto culpa porque eu comi, porque automaticamente eu tenho medo de engordar ou, né, emagrecer. Então, de alguma maneira, essa culpa, ela te ajudou. Esse medo de você engordar te ajudou a tomar uma decisão de voltar para o seu processo de reeducação alimentar. Esse medo te ajuda a comer menos? Às vezes sim. Mas aquele bolo de chocolate você comeu por quê? Você comeu por prazer. E você parou de comer ele justamente porque você sentiu culpa. E essa culpa fez você se lembrar do medo de engordar. E o que a gente vê nesse cenário? Eu vou trazer isso com relação ao dinheiro. Às vezes você quer comprar uma coisa, você queria muito comprar uma coisa, só que aí você tem uma conta para pagar. Antes de você pagar a sua conta, vem uma Black Friday da vida, fraude, né? Que eu falo que é Black Fraud, não é? E aí, quando chega essa Black Fraud, você faz o quê? Eu só tô com esse dinheiro aqui, mas eu quero muito esse celular. O que você faz? Você vai lá e você compra o celular. E aí, no outro dia você fala, putz, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter adquirido esse celular. E agora, como que eu vou pagar a conta? E o que acontece? Culpa. Culpa mais uma vez. E o que essa culpa faz? Impede de você vivenciar o prazer e a alegria de ter comprado aquilo, de ter comido aquele chocolate delicioso, de ter feito. Então, o medo bloqueia o seu prazer. Muitas pessoas acabam se acostumando e se flagelam com a culpa e o medo para impedir o prazer. Então, muitas vezes a gente se tortura com culpa, com medo, mas pra gente não ter prazer. A culpa e o medo impede da gente vivenciar o melhor da nossa vida. Teve uma situação que eu havia sido convidada para participar de uma palestra. Eu trabalhava com RH, então essa palestra era para eu falar um pouquinho da minha carreira dentro da área de RH. E a minha primeira resposta, ela foi negativa. Falei, não, eu não quero, não estou preparada, mas isso era o que? Era o medo. Tinha muito medo. Como que eu vou me expor? Como que eu vou falar? E aí o meu professor, ele falou, Van, é só uma roda de conversa, não é nada além. Tá bom, sendo assim eu vou. Só que ainda assim eu preparei material, preparei slide e fui preparada. Eram 10 pessoas, ele tinha me falado. Quando eu cheguei lá, era um auditório. Tinha mais de 100 alunos. Na hora que eu olhei aqueles 100 alunos, aquele auditório, eu olhei pra cara do meu professor e falei, professor, você falou pra mim que era umas 10 pessoas, era uma rodinha de conversa. A gente tá em um teatro. E aí eu fiz a apresentação, foi muito boa, mas eu estava com muito medo antes de fazer aquilo. E o medo impossibilitava o meu prazer. O meu prazer de fazer algo bem feito, o meu prazer de ter sucesso, o meu prazer de ter reconhecimento. Eu senti muito medo. Só que o mais importante disso foi que eu consegui ultrapassar isso. Eu fiz o que precisava ser feito e com isso eu tive reconhecimento, as pessoas adoraram a minha palestra, eu consegui influenciar muitas pessoas e inspirar muitos alunos. Então isso foi muito gratificante para mim. E às vezes eu volto a falar, o medo impossibilita a gente de ter prazer. E aí, o que é importante? Que vocês conheçam a sua motivação interna. Quando você desconhece o que de fato te traz prazer para você viver, para você existir, para você criar, quando você desconhece essa motivação interna, você muitas vezes se habitua com prazeres momentâneos. E esse prazer momentâneo muitas vezes vai te levar à culpa, que vai te levar ao medo de perder, ou medo de ficar naquele mesmo lugar. E esse mesmo medo, nesse quesito de ajuda, muitos momentos
O medo, ele é uma porta. E por que eu tô te falando tudo isso? Porque as emoções, como o medo, não significa que é boa ou que é ruim. Elas são o que são. E o que você vai dar, o que vai dar o tom é aquilo que você sente. E o que a gente vai fazer com esse exercício? Vai fazer você fazer as pazes com esse prazer e as pazes com essa culpa. Porque você, enxergando você, você sentindo você, encontrando os seus talentos, você começa a recordar quem você é de verdade. Você não é culpa. Você não é prazer momentâneo. É a sua essência. A sua essência, ela é sublime. E muitas vezes a gente vai atrás de uma busca externa. Uma busca pela liberdade, uma busca por um paraíso, uma busca por essa paz. E essa busca é aquilo que a gente não consegue encontrar dentro da gente. Em uma situação eu estava lendo um livro sobre lei da atração e nesse livro ele trazia alguns exercícios para comprovar a evidência da lei da atração. E tinha uma situação onde ele pedia para encontrar borboleta azul, uma borboleta azul. Pensar nela e no meio do dia você ia encontrar ela. E eu fiquei o dia inteiro procurando essa borboleta azul. Eu li o livro, saí para trabalhar e fiquei procurando borboleta azul. E eu falava, gente, aonde em plena São Paulo, capital, eu vou encontrar uma borboleta azul? Eu não vou conseguir encontrar uma borboleta azul em plena São Paulo. E agora? O que eu faço? E procurei o dia inteiro, na hora que eu saí pro almoço, no trabalho, até na internet, poderia ser também do nada eu tá visualizando uma página e aparecer essa borboleta e nada dessa borboleta aparecer. Então, passei o dia inteiro, fui pra pós-graduação, voltei da pós e na hora que eu fechei o portão do meu condomínio, eu falei, lei da atração não existe. Física quântica piorou. Eu não encontrei a borboleta azul e eu mentalizei essa borboleta o dia inteiro. E aí o que eu fiz? Não encontrei, fechei o portão, triste, desanimada e descrente de tudo na vida. Estou descendo a rua do condomínio, quando eu olho para cima, já para entrar na minha casa, na minha sacada, tinham 3 borboletas azuis na minha sacada. E o que eu tirei de tudo isso? Eu olhei para aquilo, eu fiquei ali um tempo refletindo. Eu fechei a porta e eu falei, gente, às vezes aquilo que a gente procura tanto fora, está dentro, está mais perto do que a gente imagina. E estava ali, dentro da minha própria casa, aquilo que eu passei o dia inteiro procurando fora, procurando na rua. Então a gente precisa desse encontro interno, a gente precisa dessa análise interna para identificar que o que a gente quer, que o que a gente busca está aqui, dentro do nosso coração. Não é fora que a gente vai encontrar. E muitas vezes é fora que nós estamos procurando. E agora eu vou pedir para vocês pegarem um outro papel. Pega a caneta, pega um outro papel para mim. E você vai escrever que você se libera. Escreve, eu me libero. Me libero de todas as sensações que vierem aí agora. Então pode ser, eu me libero do medo. Eu me libero da escassez. Eu me libero do medo de ser eu. Eu me libero do medo de ser feliz. Eu me libero do medo de mim mesmo. Eu me libero do medo da felicidade. Vai colocando aí os seus medos, um por um. Me libero do medo de ficar sozinha. Eu me libero do medo de ser roubada. Coloque um por um nesse papel. Isso. Escreve aí pra mim, por favor.
Simplesmente se permita. Se permita, porque agora é o momento de você se liberar. Se liberar daquilo que impede o seu progresso. Se liberar daquilo que impede o seu crescimento. Se liberar daquilo que impede a sua paz, a sua felicidade. Se permita, simplesmente. Coloca aí pra mim. Saber a sua essência é como estar apaixonado. Você simplesmente sabe. E aos poucos vocês vão encontrar essa essência. Coloca aí pra mim. Isso. Conseguiram colocar? Me libero do medo de ser eu, de prosperar. Às vezes do medo de ser rica. Do medo de ser pobre. Me libero do medo da culpa. Só sinta essa potência. Sinta essa essência. Ótimo, isso mesmo. Foi fácil para vocês fazerem isso? Foi tranquilo? E para você, Fábio? Eu não tô vendo o nome. Tem quanto? Tem 2 pessoas? Não consigo ver aqui. Tem mais alguém? Quem é que tá aí? É o Fábio? Legal. Ai, que bom, legal. E foi tranquilo para vocês fazerem o exercício? Conseguiram se entregar e realmente se liberar disso? Ótimo. O que acontece? Quando você diz eu libero, você está decretando. Quando você diz eu libero, você está decretando. E quando você escreve isso, é uma afirmação. É se empoderar do que você já é livre. E o desafio de hoje é você pegar essa folha que você escreveu, todas essa libertação, ele colocou todos os seus medos. Você vai pegar essa folha. Você vai poder fazer com fogo ou com água. Então essa folha você vai colocar ela em um local e vai queimar. E aí você vai permitir deixar todo esse fogo da ação queimando esse papel, liberar vocês desse medo. Ou vocês podem pegar esse papel, rasgar, bem pequenininho, 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 pegar, rasgar e colocar no vaso e dar descarga. Você vai rasgar folhinha por folhinha, folhinha por folhinha, para não sobrar nada. E você vai ver essa chama saindo como fogo. Quando você colocar no fogo, você vai ancorando. Conforme você vai ver queimando, conforme você vai dar a descarga, você vai ancorar. Eu me libero desse medo. Eu me libero do medo de ser eu. E assim que você fizer esse desafio, você vai anotar em uma folha o que você deseja. O que você deseja intencionar com os nossos encontros. Você vai anotar numa folha o que você deseja. Então você vai pegar essa lista e você vai queimar. Em uma outra folha você vai anotar o que você deseja intencionar com os nossos encontros. Com isso, nós vamos simplesmente deixar morrer o que precisa morrer. Às vezes vai doer um pouco. Às vezes vai ter um pouco de sofrimento. Não tem jeito. Mas eu vou te ensinar a acessar a sua melhor energia. E como que a gente vai fazer para acessar essa energia? Tirando de você o que você não precisa mais. Vou tirar simplesmente de você o que já não cabe mais, não faz mais parte de você. Então nós estaremos aqui para isso. Então o desafio de hoje é pegar essa lista, é queimar. Com isso vocês vão fazer o quê? Abrir espaço para o novo.
Vocês vão abrir espaço para um novo, vão fazer uma lista com o que vocês desejam. Não posso dizer que não vai ter dor, às vezes vai. Mas a gente vai conseguir passar por esse processo juntos. Faz sentido para vocês isso? Ótimo, que bom, que bom. E aí, esse é o desafio de hoje. Assim que vocês fizerem esse desafio, eu quero que vocês enviem para mim no meu WhatsApp, ou pode ser aqui no Instagram, na mensagem. Vocês vão enviar como que foi fazer esse exercício. Eu quero saber como que foi fazer esse exercício, certo? E agora, a gente vai ter aí um desafio da semana. Vocês podem fazer no bloco de notas, ou pode ser um caderno que vocês tenham, e vocês vão fazer um caderno da gratidão. Então, tudo aquilo que vocês identificarem, que vocês se sentem grata, por mais simples que seja, porque às vezes é muito simples. É simples o tomar banho, ter uma refeição, ter uma internet na sua casa. É simples. Às vezes o essencial é mais simples do que a gente imagina. Então eu quero que vocês comecem a perceber motivos que fazem com que vocês sejam e se sintam muito gratos. Quero que vocês façam isso e aí na próxima semana, na quarta-feira, vocês vão me falar como que foi fazer esse exercício. E com isso, pessoal que está lá no grupo, no WhatsApp, quem deseja participar dos encontros e não está lá no grupo, me avisa e aí eu incluo vocês no grupo, porque lá eu vou compartilhar alguns materiais, tá? Eu vou enviar para vocês 2 áudios de ansiedade e um áudio de estresse. Esse áudio é para que vocês vá mentalizando e melhorando a energia, trazendo mais equilíbrio, trazendo mais tranquilidade para vocês. Então vocês vão ouvir esses áudios diariamente. Pode ser um ou outro, tá? Pode um dia você escuta um, no dia o outro, da forma que vocês acharem melhor. Mas vocês vão ouvir esses áudios e aí quando for na semana que vem, vocês já vão poder ir se acostumando com a minha voz, se acostumando com alguns comandos que eu vou passar para vocês, porque dentro dos nossos encontros, em alguns, a gente vai fazer induções de hipnose, bem assertiva com o que vocês estão buscando, tá certo? Fez sentido tudo isso que nós falamos aqui? Eu quero que vocês falem para mim. Ótimo, ótimo, legal. Então faz para mim esses exercícios, faça os desafios. Eu quero que vocês me mandem no privado quem participou hoje, tá? Eu não consigo ver aí o nome de todo mundo. E as pessoas que efetivamente participaram e quem estiver presente aí nos 10 encontros, ao final eu vou fazer um sorteio. Eu ainda não vou falar o que é, mas eu vou fazer um sorteio muito bacana pra vocês. Então me manda junto com... Eu vou saber através do desafio. Quando vocês concluírem o desafio, me manda o que vocês acharem e aí eu já vou saber quem vai estar participando. Tá certo? Maravilha, maravilha. Eu vou finalizar aqui no Instagram. Daqui a pouco eu finalizo, porque eu ainda não sei muito bem acessar essa ferramenta e eu tô com medo de perder tudo. Daqui a pouco eu tento finalizar ali. Galera, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. Agradecer o comprometimento de vocês com vocês mesmos. Esses vão ser encontros muito lindos. Encontros que eu estou preparando com muito amor, com muito carinho, para justamente vocês consigam e possam iniciar esse ano diferente. Esse ano acessando o que é melhor para vocês e acessando o melhor de vocês. Esse é o caminho que eu sei
É o caminho que eu venho estudando há muito tempo para poder efetivamente fazer com que as pessoas acessem isso. E é uma honra compartilhar isso com vocês. Eu fico muito feliz. E eu espero de coração que vocês estejam aqui comigo, comprometidos. E é muito mais comprometidos com vocês do que comigo. Gratidão por hoje, viu? Vou finalizar por aqui. Quando vocês fizerem o exercício, me mandem o desafio e a gente vai falando. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa em específico, acessou alguma coisa que talvez não tenha sido tão agradável ou porque foi muito bom, me manda no privado. Eu quero saber, eu quero ir acompanhando vocês um a um, individualmente. Eu quero ter essa oportunidade junto com vocês de ir identificando todo o processo de melhoria, tudo aquilo que a gente puder fazer para que vocês estejam bem. Eu estou aqui para ajudar vocês nesse momento, tá bem? Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tenha uma boa semana para vocês. Estou tentando finalizar. Agora, como eu finalizo isso aqui? Vamos lá.